E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos no dia 89, mostrando-nos uma cidade fantasma bastante destruída e centenas de cartazes de pessoas desaparecidas em uma farmácia. Uma família anda silenciosamente pelo local, descalça. A mãe da família, Evelyn, revira frascos de medicamentos antes de finalmente pegar um. Ela dá o remédio para seu filho mais velho, Marcus, que parece bastante doente. Enquanto isso, sua filha surda, Regan, caminha pela loja com seu irmão mais novo, Bo, que desenha um foguete, seu plano de fuga. Quando Bo tenta pegar um brinquedo da prateleira e o deixa cair, Regan o pega rapidamente enquanto seu pai, Lee, observa apreensivo da porta. Lee leva o filho mais novo para a mãe e mostra a Regan alguns eletrônicos que encontrou que podem aumentar o alcance do rádio. Ele dá a Regan um alicate enquanto Evelyn menciona que logo escurecerá. Lee rapidamente pega o brinquedo barulhento de Bo, tira as pilhas e diz que é muito alto. A família começa a caminhar para casa por uma trilha de areia que criaram, se movendo silenciosamente. Sem a permissão dos pais, Regan, sentindo pena do irmão, devolveu o brinquedo para Bo, mas ela não notou que ele pegou as pilhas também. Mais tarde, enquanto a família atravessa uma ponte, Bo brinca com seu brinquedo. De repente, um som vindo do brinquedo faz Lee perceber o perigo e correr em direção a Bo, mas ele não é rápido o suficiente. O menino é instantaneamente levado por uma criatura alienígena, assim decretando sua morte. 383 dias depois, no dia 472, Regan está relaxando até que de repente salta. Sua mãe diz para ela andar ao seu lado, pois estão sendo monitorados pelo extenso sistema de segurança de Lee no porão. Lá há múltiplos recortes de jornal sobre uma invasão alienígena e notas sobre as criaturas serem cegas e atacarem sons. Lee toca SOS no rádio e, sem resposta, muda a frequência. Enquanto isso, Marcus finge dirigir um carro e volta para casa, entrando em um porão onde alguém se prepara para outro filho. À noite, Lee observa fotos de seu filho morto enquanto Evelyn prepara um berço especial para o bebê. Lee acende um fogo no telhado e vê múltiplos outros sendo acesos à distância. Mais tarde, após o jantar, a família joga jogos de tabuleiro, mas se assusta com um barulho alto. Felizmente, é apenas um guaxinim. Lee então trabalha em um implante coclear para ajudar Regan a ouvir e Evelyn o conforta com um abraço. No dia 473, a família continua sua rotina silenciosa, com Lee espalhando areia nos caminhos para abafar os sons. Evelyn verifica sua pressão arterial, preocupada com o desafio de dar à luz em silêncio, previsto para daqui a 20 dias. Evelyn usa um estetoscópio em sua barriga e ouve um batimento cardíaco. Ela se recosta e escuta enquanto a cena corta para Regan entrando na outra casa em sua fazenda, sendo extremamente cuidadosa para andar apenas nas tábuas do chão marcadas com tinta para não fazer barulho. Ela tenta descer ao porão e Lee a impede, levando-a para fora. Ele diz à filha para não descer lá e ela retruca dizendo que não fará barulho e não é mais uma criança. Ele pede que ela pare e mostra o implante coclear, dizendo que usou pequenos amplificadores do estéreo e que deve funcionar desta vez, apesar das dúvidas dela. Ele explica que pode aumentar a frequência, mas ela o interrompe e é bastante rude. Lee tenta colocar o dispositivo, mas ela se recusa. Em seguida, ele lhe entrega o implante e se afasta. Dentro da fazenda, Evelyn ensina matemática a Marcus quando Lee aparece e diz ao filho que é hora de partir. O menino pede à mãe para não deixá-lo ir embora, pois tem medo. Ela diz que não há nada com que se preocupar, pois o pai sempre o protegerá. Com isso, ele se prepara para sair e Regan quer acompanhá-lo. Mais uma vez, ela recebe um não como resposta e, frustrada, vai para o quarto. Irritada, ela pega o implante que o pai deu e tenta usá-lo, mas não funciona, o que a deixa furiosa. Ela decide arrumar a bolsa, certificando-se de ter tudo o que precisa. Enquanto isso, Lee e seu filho vão até um rio, onde Lee fez algumas armadilhas para peixes. Ele mostra os peixes pulando para o filho, que entra em pânico quando o peixe se move. Mas o pai começa a falar pela primeira vez, explicando que o barulho do rio bloqueia a conversa deles e eles podem sussurrar sem serem pegos pelas criaturas. De volta à casa, Evelyn tenta carregar um saco pesado escada acima, mas ele fica preso em um prego. Ela o solta, sem saber que o prego está agora para cima. De volta ao rio, uma grande cachoeira faz um barulho realmente alto. Marcus olha para ele com espanto e Lee começa a gritar e fazer barulho sem se preocupar. Ele fala em voz normal e promete ao filho que ele está seguro. Em seguida, Marcus também começa a gritar. De volta à fazenda, Evelyn entra e vemos que Regan decide ser um rebelde e fugir. Marcus pergunta ao pai por que ele não deixou Regan ir com eles e se é porque ela deu a Bo o brinquedo que o matou. Ele diz que claro que não, mas no fundo sabe que ela se culpa pela morte do irmão. Até Evelyn senta e olha para a cama de seu filho morto, chorando quando ninguém está por perto. Regan tira o mesmo brinquedo que matou seu irmão e acende suas luzes, colocando-o no túmulo dele. A dupla volta para casa quando se deparam com uma casa destruída, mas enquanto passam, um homem idoso está parado ao lado deles.
Marcus vê a esposa morta do homem e Lee recua com seu filho. O homem idoso olha para Lee que pede silêncio, mas o homem não escuta e grita com tudo de seus pulmões, fazendo com que pai e filho corram e se escondam enquanto escutam um homem ser massacrado. De volta à casa, outro problema ocorre. O bebê quer nascer. Evelyn começa a se dirigir ao porão, mas pisa em um prego e derruba um porta-retratos, fazendo barulho. Ela consegue segurar o grito e, com dor, caminha em direção a uma caixa de eletricidade para mudar a iluminação externa para vermelho, que para ele significa problemas. Ela sai e vê o alienígena no andar de cima. A intensidade é alta demais agora e ela nem pode pedir ao bebê para esperar. Ela pega um despertador e respira pesadamente ao ouvir o alienígena bem ao seu lado. O temporizador que ela ajustou finalmente dispara, dando a Evelyn os poucos segundos de que precisa para sair do porão, mas vê uma segunda criatura lá fora. Lee vê isso e diz ao filho que precisa dele para uma distração. Marcus imediatamente começa a correr e Evelyn sobe e se senta na banheira. O alienígena começa a subir as escadas e a pobre Evelyn não pode fazer nenhum som. Simultaneamente, enquanto o alienígena se aproxima, Marcus acende fogos de artifício, dando a Lee tempo para correr para dentro da casa. Ele segue o rastro de sangue no andar de cima e encontra a banheira ensanguentada, acreditando que sua esposa está morta. Ele se senta e depois descobre que ela está viva, escondida no chuveiro com seu novo bebê. Enquanto isso, Marcus caminha para a casa e ouve algo nos arbustos. Sabendo que é um alienígena, ele começa a correr e pode ouvi-lo se aproximando, mas felizmente ele se acidenta e fica inconsciente. Lee segura sua esposa e o recém-nascido em direção ao porão, mas o bebê começa a chorar, atraindo os alienígenas. Eles fecham a entrada a tempo e o alienígena grita acima deles. Lee rapidamente coloca a máscara de oxigênio no bebê e o coloca no berço à prova de som. No campo, Regan vê a luz de Marcus e tenta encontrá-lo. Ela não percebe o alienígena atrás dela, que começa a ouvir se há alguém por perto. A criatura, ouvindo uma frequência emitida pelo aparelho auditivo de Regan, fica incomodado e sai correndo. Evelyn acorda, ficando aliviada vendo Lee ao seu lado. Os dois se surpreendem que seu abrigo subterrâneo era a prova de som, mas Evelyn rapidamente fica ansiosa, preocupada com seus outros filhos. Lee diz que vai encontrá-los. Evelyn continua dizendo que ainda podia sentir o peso de Bo em seus braços e se arrepende daquele dia todos os dias, pois não o carregou. Lee a conforta, dizendo que não foi culpa dela, e também promete proteger seus outros filhos. No campo, Regan e Marcus se encontram e se abraçam. Lee sai do porão, mas não percebe o vazamento de água que o alienígena causou. Os dois filhos acendem uma fogueira no topo do silo de grãos, mas rapidamente se apaga e agora eles têm que esperar seu pai encontrá-los. Lee vê as câmeras de segurança e recua. Simultaneamente, Evelyn acorda com a água jorrando no porão. Para piorar, o alienígena está no quarto ao lado de seu bebê com o berço aberto. Ela se mantém calma e anda silenciosamente na água. O alienígena coloca a cabeça debaixo d'água e o bebê começa a murmurar. Enquanto ela segura o bebê, ele chora suavemente e a cabeça do alienígena aparece da água. Evelyn caminha em direção ao ponto mais barulhento da água caindo no quarto. A cena corta para Lee procurando seus filhos no campo de milho. Ele encontra a bolsa do filho e, enquanto o monstro se aproxima cada vez mais de Evelyn, os dois filhos no telhado discutem se o pai virá ou não. De repente, Marcus cai por uma escotilha e esse som salva Evelyn. Lee sobe rapidamente em seu trator quando percebe que seus filhos estão em cima do silo de grãos. Regan olha para Marcus, que entra em pânico quando está quase enterrado nos grãos. Lee avista o alienígena correndo em direção ao silo e Regan pula no grão. Ela salva seu irmão com sucesso, mas no processo ela afunda nos grãos. Marcus senta em cima da escotilha, coloca a mão nos grãos e puxa a irmã em direção à escotilha. O alienígena pula no silo e as crianças tentam se esconder embaixo da escotilha. Felizmente, o implante auditivo dispara uma frequência alta o suficiente para fazer com que o alienígena fuja novamente. Evelyn vai até as câmeras e vê Lee correndo a toda velocidade em direção ao silo. E lá ele consegue encontrar seus dois filhos e abraça os dois. Ele ouve o alienígena se aproximando e manda seus filhos ficarem em silêncio. E manda eles se esconderem dentro do caminhão enquanto ele fica do lado de fora e pega um machado. O alienígena aparece atrás dele e o empurra. Marcus grita enquanto seu pai está em perigo. Regan rapidamente o cala, mas a criatura sabe onde eles estão agora. O implante de Regan começa a emitir uma frequência aguda novamente, mas ela desliga o aparelho devido à irritação, fazendo com que o alienígena continue o ataque e quebre a janela. O monstro começa a bater no teto do carro, quase arrancando-o, até que Lee deixa cair o machado no chão e o alienígena interrompe seu ataque. Lee olha para Regan e diz que os ama, então decide se sacrificar e grita. Lee é morto e as crianças aproveitam essa distração para voltar para a mãe, que está observando tudo. O trio volta para casa e se esconde no porão. É a primeira vez que Regan entra no porão e ela olha o trabalho do pai. Ela então começa a se arrepender, percebendo quanto trabalho seu pai fez apenas para tentar fazê-la ouvir, e ela o desconsiderou.
Evelyn vai confortá-la e as luzes começam a piscar. O alienígena de repente começa a descer lentamente as escadas. Então Evelyn com a arma se prepara para um confronto, sabendo o que deve ser feito. Ela fica bem na frente dele e as TVs começam a piscar, o que irrita o alienígena. Regan olha para o trabalho de seu pai enquanto a criatura escuta o mínimo de ruído existente. Ela coloca o implante em seu ouvido mais uma vez e ativa a alta frequência, fazendo com que o alienígena imediatamente comece a se sentir desconfortável. A criatura então ouve o bebê chorando, mas Regan coloca seu aparelho nos alto-falantes. Então todo o rosto da criatura começa a se abrir em pura dor e a criatura simplesmente cai. Porém, quando eles baixam a guarda, o monstro vem correndo em direção a eles. Felizmente, Evelyn corajosamente coloca uma bala na cabeça da criatura, matando-a. Infelizmente, o barulho atrai mais monstros, mas Evelyn está se preparando para os enfrentar. A história então remonta ao primeiro dia em um lugar tranquilo, onde Lee dirige até a cidade para fazer compras. Ainda na loja, notamos que os olhos do lojista estão fixos na TV, onde há a notícia da explosão de uma bomba na China. Lee sai e vê um cachorro grande empoleirado na traseira de um caminhão. Ele então caminha por um beco até um parque onde encontra sua esposa Evelyn, torcendo por Marcus em um jogo de beisebol. Regan cumprimenta o amigo de Lee, um paramédico chamado Emmett, que está lá com seu filho, torcendo pelo seu outro filho. Marcus é um rebatedor, mas tem medo da bola. E em uma das jogadas do adversário, Marcus para e olha para o céu, vendo uma grande bola de fogo caindo na terra, não muito longe dali. De repente, todos correm para casa. Lee vai se informar do acontecimento e Regan vai com ele. Evelyn leva os meninos até o carro, enquanto Lee vai falar com um policial para ver o que houve. Quando uma criatura surge e bate no carro patrulha. Assustado, Lee imediatamente corre para o carro em pânico, mas o veículo não dá partida. Evelyn liga o rádio apenas para ouvir alertas de emergência tocando. De repente, um alienígena aparece e bate em seu carro. Ela fica abalada, mas consegue sair da agitação da cidade, apesar do caos ao seu redor. Evelyn dá ré no carro quando vê um alienígena dentro de um ônibus à sua frente. Regan vê o perigo e tenta correr até eles, mas Lee a agarra e puxa e eles vão para uma loja próxima. Há várias pessoas ali e todos começam a fazer orações, temendo o perigo que está nas ruas. Um dos alienígenas começa a passar pela loja quando um telefone toca. Isso alerta a criatura que invade a loja e mata quem estiver por perto, gritando. Lee e sua filha fogem e na rua veem o resto de sua família escondido de medo atrás de um carro. O mesmo policial que eles viram antes usa sua espingarda para protegê-los, sacrificando-se. De volta ao presente, no dia 474, vemos a família de 4 pessoas que terá que deixar sua casa em chamas e inundada. Evelyn instrui Marcus e Regan a esperarem enquanto ela retorna em silêncio ao porão submerso, pois ela precisa procurar o tanque de oxigênio. Regan diz a Marcus que ela deve voltar para dentro de casa e pegar um amplificador e um microfone, e com precisão corta um fio no amplificador. Ela acende um fogo para sinalizar os outros, em seguida pega o mapa de seu pai e observe como os guias estão prontos para embarcar em sua jornada para encontrar um lugar mais seguro. Levando consigo o mapa e o relógio do pai como guia, eles estão prontos para embarcar em sua jornada em busca de um lugar mais seguro. Conforme avançam pelo caminho traçado por Lee, a família chega ao fim do trajeto e avança com cuidado, transitando da areia para o som de folhas secas sob os pés. Evelyn e Regan transportam o bebê em um berço à prova de som com um tanque de oxigênio, tendo muito cuidado para evitar ruídos. A família caminha pelos trilhos de trem e passam por uma brecha na cerca de arame. Evelyn faz um pouco de barulho e continua, mas infelizmente tropeça em um arame de metal, fazendo garrafas de vidro caírem e criarem um barulho alto. Evelyn manda a família a correr enquanto um observador oculto os mira com uma arma enquanto fogem. O pânico se instala quando o bebê chora ao ser retirado da segurança do berço e enquanto fogem para se abrigar, Marcus lidera o caminho, mas é pego em uma armadilha para ursos. Ele suporta a dor em silêncio até que ela o sobrecarrega e ele grita. Regan coloca o bebê no berço e fecha a tampa enquanto Evelyn tira o pé de seu filho da armadilha, fazendo-o gritar ainda mais alto. O atirador então avista um alienígena em perseguição, mas Regan ativa um som de alta frequência que desorienta a criatura, dando a Evelyn a chance de matá-la. Se reagrupando, eles miram no abrigo mais próximo, apenas para encontrar Evelyn encurralada por um homem que sinaliza silêncio urgentemente com a ameaça de outro alienígena nas proximidades. Eles seguem o estranho, carregando Marcus, fazendo uma corrida silenciosa através do armazém até que o alienígena os avista. O homem, no entanto, os guia para um cofre subterrâneo à prova de som. Dentro dele, ele define um temporizador enfatizando a escassez de comida e água, insistindo que eles não podem ficar muito tempo. Evelyn questiona como ele sabe de onde eles são e, ao revelar seu recém-nascido a ele, sua postura se suaviza, reconhecendo-o como Emmett. Ela apela por sua ajuda enquanto o temporizador desliga. Emmett abre a porta do cofre, deixando entrar um pouco de ar fresco. Um pouco mais tarde, Emmett pega uma garrafa de álcool e a entrega a Evelyn.
Ele fecha a porta do cofre enquanto ela despeja a bebida na ferida de Marcus, fazendo-o gritar de dor. Regan então olha para o desenho de Emmett e ele rapidamente toma o papel dela e esconde. Ele abre a porta do cofre para revelar que tudo está bem. Regan coloca alguns fones de ouvido em Marcus e toca um pouco de ruído estático para ajudá-lo a relaxar um pouco. Evelyn finalmente se senta e conversa com Emmett. Emmett pergunta como ela fez os alienígenas enlouquecerem. Ela explica que o microfone faz algo, mas ela não tem certeza do que. Ela se desculpa com ele e ele pergunta pelo quê. Ela responde sobre as ações dos meninos. Emmett explica que seus filhos morreram no primeiro dia e sua esposa Lola faleceu 11 semanas atrás por ficar muito doente. Evelyn pergunta se Emmett sabia que a chama acesa todas as noites era de Lee. Ele diz que sabia que era dele e Evelyn pergunta por que ele nunca foi procurá-los. Sua resposta é fria e arrepiante, dizendo que as pessoas que sobreviveram não têm mais moral e mudaram. Marcus acorda ao ouvir música e Evelyn fica chocada, mas Emmett diz que a mesma música está em repetição há 4 meses. Quando Regan pergunta como Lee nunca ouviu, Emmett explica que a localização da fazenda nunca teria funcionado. Regan começa a ser rude novamente e Emmett se levanta dizendo a Evelyn e sua família que ele quer que eles saiam amanhã. Naquela noite, enquanto todos dormem, Regan acorda Marcus e diz para ele segui-la. Eles entram no cofre à prova de som e ela liga o temporizador. Regan explica que não é uma música no rádio, é um sinal e mostra a ele a localização da estação. É uma ilha remota. Ela diz que eles podem seguir os trilhos do trem e pegar um barco até lá. Ela também diz que com uma estação de rádio funcionando, ela pode usá-la para transmitir. A frequência alta do implante de Regan exporia todos os alienígenas, dando a todos a chance de se protegerem. Marcus não gosta desse plano e ameaça contar para a mãe dela. Na manhã seguinte, Marcus é acordado pela água batendo em seu rosto. Ele vê que Regan deixou um bilhete e seguiu com seu plano. Quando Evelyn vê isso, ela entrega o bilhete para Emmett e diz que precisa que ele traga Regan de volta, mas antes que ele recuse, ela implora e depois o faz se sentir culpado. A cena muda para Regan carregando uma arma e andando pelos trilhos do trem. Ela testemunha em primeira mão os estragos da estação de trem, mas continua andando até embarcar no trem. Ela caminha silenciosamente pelo trem com muitos corpos mortos ao redor. Ela se assusta um pouco e depois avista uma brecha na parede da estação de trem, conseguindo uma visão adequada do quão destrutivos os alienígenas podem ser. Ela coloca tudo no chão e vai para a sala de controle. A porta está emperrada e ela se esforça para pegar uma caixa de primeiros socorros, mas quando consegue, um esqueleto cai fazendo-a gritar. Ao inclinar a cabeça para trás, ela vê o alienígena no trem. Ela rapidamente pega o estéreo e dispara a frequência. O alienígena parece um pouco resistente, mas Regan pega seu rifle e atira, ferindo a criatura, que continua em sua direção, até que Emmett mata a criatura por trás e eles saem do trem e se escondem em um prédio próximo, enquanto ouvem as criaturas ao longe. Emmett tenta explicar a Regan o plano para sobreviver, mas percebe que ela não consegue ouvir. Ele tenta exagerar suas palavras para que ela entenda, mas ela ainda não entende o que ele está dizendo. Ela segura a cabeça dele e pede para ele articular as palavras. Ele diz que está levando-a de volta, mas ela diz que não e mostra seu dispositivo. Ele recusa e diz que a mãe dela está esperando em casa, mas Regan destrói seu argumento perguntando que casa. Mais tarde, Regan decide tirar uma soneca e acorda para encontrar seu implante auditivo desaparecido, assim como Emmett. Ela sai e começa a chorar. Emmett então aparece e diz que encontrou um barco. De volta com Evelyn e Marcus, Evelyn sai silenciosamente do esconderijo subterrâneo seguro e fecha a entrada. Marcus espreita e não quer que a mãe o deixe. Ela explica que o bebê está bem e que ela voltará em algumas horas. A outra dupla segue para uma longa caminhada e chega a algumas pontes. Emmett aponta para o barco e vemos que Evelyn ainda se sente responsável pela morte de seu filho, sentando-se em seu local de morte. Ela coloca seu anel no túmulo e vai embora. Enquanto isso, Marcus segura o bebê e após um tempo coloca-o no berço e liga o oxigênio, mas não resta muito. Ele então abre rapidamente a escotilha de saída. Enquanto Evelyn chega a uma farmácia, a outra dupla caminha pelo cais com o atirador de Emmett pronto, mas inesperadamente encontram uma menina chorando sozinha. Emmett abaixa sua arma e vai confortar a menina, que em vez disso envolve uma corda nele. Regan está prestes a libertá-lo quando é mandado esperar. Homens começam a aparecer ao redor da dupla e em segundos eles estão cercados. Enquanto isso, Marcus, que observava o exterior do galpão, escuta criaturas se aproximarem, então corre para pegar seu irmão bebê e vai em direção ao cofre. As criaturas começam a destruir a entrada do local onde ele está. Com medo, Marcus tranca a porta do cofre sem colocar a toalha. Evelyn está voltando enquanto Marcus percebe que se trancou. Evelyn ouve um grande estrondo e corre em direção a seus filhos. Chegando ao local, ela encontra um buraco enorme no chão e tem uma ideia. Ela atira, fazendo a criatura saltar.
Ela fica frente ao monstro, mas aproveita e atira no tanque de ar, fazendo explodir abaixo do alienígena. Marcos começa a hiperventilar por falta de ar, então ele respira algumas vezes no tanque de oxigênio do bebê, com isso o bebê chora. No cais, o homem arranca o aparelho auditivo de Regan e vai embora com ela. Contudo, Emmett instrui Regan a mergulhar. Ela obedece e mergulha na água, enquanto Emmett coloca a corda contendo sinos ao redor do líder, que causando barulho e atraindo as criaturas. Ele segura o homem e recua com ele até que um alienígena atraído pelo barulho aparece e começa a massacrar todos os homens. E o líder também é morto. De volta com Evelyn, ela percebe que o monstro sobreviveu à explosão, mas felizmente os aspersores disparam, o que é um problema para o alienígena, que agora não consegue ouvir Marcos e o bebê, que trocam a máscara de oxigênio entre si. Evelyn anda ao redor da criatura e entra sorrateiramente no cofre. Ela coloca a arma no chão e abre a porta, dando a Marcos o oxigênio de que ele precisa. Em seguida, tranca corretamente o cofre com o pano. Emmett escapa com sucesso e os alienígenas destroçam o grupo humano em segundos. Mas o alienígena atrás dele o ouve na água. Ele mergulha para atacá-lo, porém o interessante é que o alienígena não consegue nadar e luta para sair. Regan pega Emmett e o ajuda a subir em seu barco, começando a jornada para a ilha. Uma vez lá, a dupla se esconde no topo de uma colina e observa as casas com as luzes acesas. Eles se esgueiram pelo bairro até avistar algumas famílias relaxando juntas. A dupla se encontra entre as pessoas e o principal homem da ilha cumprimenta Emmett. Ele pergunta como eles os encontraram e Emmett diz que foi pela estação de rádio. O homem lembra do primeiro dia da invasão e conta como começaram a colocar as pessoas nos barcos. Porém, quando estavam seguros, todos começaram a avançar, o que levou a um alvoroço. Com 12 barcos alinhados no cais, apenas 2 conseguiram escapar dos ataques das criaturas. No final da conversa, Emmett diz que é hora de receber alguma esperança e entrega a ele o implante auditivo de Regan. Na manhã seguinte, Emmett se aproxima de Regan com a boa notícia de que a estação de rádio transmitirá a alta frequência de seu implante. Ele se desculpa por duvidar dela e diz que ela é como o pai dela e vai embora. Ele vai para a praia e olha para uma foto de seu filho. Ele ouve um barulho próximo a ele e quando vai verificar, descobre ser o mesmo barco que o alienígena estava em cima, mas a correnteza o trouxe até a ilha. Enquanto todos seguem seu dia e se divertem em família, Emmett corre em direção a eles e grita o mais alto que pode. De repente um estrondo acontece e logo o alienígena começa a atacar tudo o que pode ouvir se movendo e Regan vê isso. Emmett pega uma criança aleatória e corre para a casa do homem da noite anterior. O homem esconde as 2 crianças e corre para o carro. Ele bate a buzina e atrai a atenção do alienígena, que persegue o carro e por pouco alcança o grupo. Eles eventualmente chegam à estação de rádio, onde Regan quer tentar confundir o monstro com sua alta frequência no rádio. A porta está trancada e quando Emmett pede a chave, o homem diz que foi rápido demais e deixou o alienígena muito atrás. Mas esse pensamento lhe custa a vida. Logo a criatura o agarra pelas pernas e o leva para a morte. Em seguida, a dupla é confrontada pelo monstro, que sabe que eles estão dentro e destrói a porta, fazendo os 2 se esconderem silenciosamente. Os 3 no cofre respiram através das máscaras de oxigênio, mas Evelyn sabe que estão acabando. Os 2 na estação de rádio têm seus próprios problemas, precisam chegar à sala de controle principal e andam o mais devagar e leve possível. Emmett avista a criatura na porta da sala de controle e precisa encontrar uma maneira de Regan entrar. Enquanto isso, Evelyn finalmente abre a porta do cofre e pega um pouco de oxigênio na sala. Até então, Emmett abre uma janela para Regan escalar, mas ao colocar o pé para baixo, um armário faz um pequeno barulho. Ela pousa no chão e o alienígena está bem do lado de fora da sala. De volta ao cofre, Evelyn sai para pegar os suprimentos que trouxe, mas o alienígena estava escondido e esperando que eles aparecessem. Ela sabe disso e corre em direção ao cofre, mas não consegue fechá-lo a tempo. A criatura começa a enfiar o braço no buraco para matar os 3, mas eles se sentam na parte de trás e ela não consegue alcançá-los, contudo fere a perna de Evelyn. Enquanto isso, Regan abre uma porta que range e o alienígena pula em sua direção. Emmett pula na frente para defender Regan e acaba sendo ferido nas pernas. Ele então rasteja até Regan e fecha a porta. Regan, vendo que seu amigo Emmett irá morrer, ela abre a porta e afasta o monstro com seu aparelho. Ela liga o sinal de transmissão e volta para a cabine. A criatura se aproxima dela, não se importando com a baixa frequência. Contudo, Regan coloca seu implante no microfone do rádio e esse som deixa a criatura louca. Marcos ouve isso no rádio e liga o estéreo no máximo. Ambas as criaturas estão atordoadas e com isso, Marcos e Regan pegam armas ao redor deles e se aproximam das criaturas, atirando e matando-as, pondo um fim nesse terror.